beleza, hoje a gente vai trazer um assunto um pouco diferente. Diferente, amiga, dificilmente eu faço treta. E a gente hoje vai falar um pouquinho de um assunto que tá rolando aí, né, nas redes sociais, com relação ao David Jones. David Jones, né, tá sendo o assunto do momento por conta do que ele falou com relação a Resident Evil 4, né? Mostrou ali que tinha bastante nostalgia com relação ao jogo e muitos ali viram que não é bem por aí, que de fato ele não, né, muitos julgaram ele dizendo que ele não tinha nenhum conhecimento com relação ao game, né? Muitos julgaram e falaram isso aí, estão falando ainda, né? Não só desse jogo com relação a Resident Evil 4, mas com relação também a Crash e outros jogos aí que ele fingiu, né? Fingiu ser nostálgico para ele, ser aquele jogo da infância e coisa do tipo. Então eu vou dar minha opinião com relação a isso. Se você quer saber, vamos lá. Bom, como eu falei para vocês, primeiramente, na minha opinião, o errado tá errado, o certo é o certo, né? Se ele fingiu ali uma falsa nostalgia por conta do jogo que tá sendo hypado aí, é o jogo do momento e coisa do tipo, tá sendo lançado aí o remake, tem tido notas boas com relação a ele, ao game. Então se ele chegou a falar por conta disso, né, que é para poder eles tentar se enquadrar ali no ambiente gamer e mostrar pra galera que ele também é aquele cara que jogou Resident Evil 4 e que curte, que é um jogo ali da infância dele, sem ser, se ele mentiu ou fingiu isso, uma falsa nostalgia, ele tá errado, ele não tá certo, ele tá errado. Mas também a gente tem que analisar o seguinte caso, não tô querendo defender ninguém, mas deixa eu só contar um pouquinho de algumas histórias aí para você entender onde eu quero chegar. Bom, eu tenho quase 40 anos de idade e teve muito jogo na infância, mas muito mesmo que eu joguei, e alguns eu não lembro nem o nome. Inclusive teve um jogo que eu só lembrei do nome dele e só lembrei qual era o jogo depois que eu vi o jogo naquele livro 1001 Games para você jogar antes de morrer, por causa do Chevios. Eu procurei no Google, procurei, não lembrava o nome desse jogo, porque eu era criança quando eu joguei ele e não lembrava o nome dele. Tinha lembranças das jogatinas que eu tive com o game, mas não lembrava. E quando eu comprei o livro, eu acabei encontrando o jogo ali e comprei o jogo aqui para minha coleção. Hoje, Chevios é um game que faz parte da minha coleção de videogame e é um dos jogos que eu curto jogar até hoje, né? Como o Exirion, por exemplo, do arcade, que é um jogo da década de, eu acho que é da década de 70, 80. Eu joguei ele ali na década de 80 e eu também não lembrava o nome dele. Eu vim lembrar o nome dele, na verdade me lembrar o nome dele no grupo do VGDB, quando eu comentei lá sobre um jogo de nave com a visão meio que em primeira pessoa, meio que em terceira pessoa. E aí foi onde os amigos lá do VGDB, que os caras sabem muito, conhecem de muita coisa, me disseram o nome do jogo. Então nem sempre a gente vai lembrar de tudo que tem naquele jogo. Mas Johnny, Resident Evil 4 não é assim. Mas você também não sabe como é a memória do camarada, se ele se lembra ou não de certas coisas. Eu, por exemplo, eu não lembro de muita coisa da minha infância, de fato. Eu não lembro, toda vez eu confundo qual foi o Zelda que eu zerei na casa do meu amigo Ael, se foi o Majora's Mask, se foi o Ocarina of Time. Eu quero acreditar que foi os dois. Uma vez ele disse a mim, bicho, foi os dois, a gente zerou os dois lá. Mas eu não lembro, né? Eu não lembro bem assim, eu não tenho uma boa lembrança de quando eu zerei o Zelda Ocarina of Time pela primeira vez. Eu não lembro. Tô sendo bem sério com vocês. Eu me lembro que a gente jogou muito lá na casa dele e que ele tinha a revista. Aí se eu lembro que ele tinha a revista com o detonado do game. Então, quando ele falou, eu digo, beleza, eu acho que foi lá na casa dele que eu zerei. Mas eu tenho uma lembrança mais forte de quando eu joguei ele no emulador, lá na década, no início ali dos anos 2000, quando eu peguei o meu computador em 2003 mais ou menos. Eu joguei ele no computador, vi a emulação e zerei também várias e várias vezes. Então, algumas coisas de fato eu não lembro
né, da minha infância, assim, da adolescência, né? Apesar de ter jogado muito, acho que o que mais prejudica na minha memória com relação a Zelda Ocarina of Time foi porque foi um dos jogos que eu mais joguei. E aí eu também não lembro quantas vezes eu zerei ele. Eu sei que os jogos que eu tenho aqui, né, tanto no 3DS quanto no Nintendo 64, eu zerei todos eles. Inclusive eu postei até lá no meu Instagram cada finalização que eu fiz dele, no Instagram e no Facebook. Então nem sempre o cara vai estar lembrando. Se David Jones, ele não lembra de nomes, ele não lembra de determinadas coisas, pode acontecer. Pode acontecer. Agora realmente, se ele fingiu ali de fato uma falsa nostalgia, ele tá, na minha opinião, ele errou, ele foi falho, ele cometeu ali uma gafe, ele cometeu ali uma certa, não vou dizer desonestidade, mas ele cometeu ali uma falha. Ele cometeu uma falha que eu acredito que não precisa ter tanto alarde. Eu não tô aqui querendo defender o David Jones com relação a isso, porque eu, de fato, eu não sei qual foi o sentimento que ele teve ali. Mas de uma coisa eu tenho certeza. Uma vez eu fui falar com relação a ele e eu me lembro que ele ajudou. Isso daí ninguém lembra e ninguém posta em seu vídeo aí no canal, no YouTube, que é para poder ter visualização. Ninguém posta, porque quando o cara faz algo de bom, né, ninguém quer saber. Ninguém. É que nem eu riscar, né? Eu tô aqui com um negocinho. E se eu perguntar a vocês o que é que tem aqui, muitos vão dizer aí: ah, é o manual do PlayStation 4. De alguma coisa do PlayStation 4. Do controle do PlayStation 4. Isso é o manual do controle do PlayStation 4. Muitos vão dizer isso. Ou se eu pegar esse envelopezinho aqui de CD, que inclusive tá com um CDzinho aqui. Não sei nem se tá funcionando esse CD. Um CDzinho aqui. Se eu pegar esse envelopezinho aqui de CD, que faz tempo que tá aqui comigo, e marcar aqui na canetinha uma bola e perguntar para vocês o que é que tem aqui, muitos vão dizer que eu desenhei um círculo e que desenhei uma bola, mas ninguém vai dizer que eu tô com um pedaço de papel riscado, né, que é no formato de um envelope de CD. Ninguém vai chegar e dizer que isso é um papel. Não, isso é um manual, né, do jogo. Nem que isso aqui é um círculo desenhado, né, vai dizer, e nem que isso aqui é um envelope de CD, vai dizer que é uma bola. Vão chegar a dizer: não, isso aí é uma bola. Mas ninguém vai dizer isso. Por quê? Porque o pessoal não tá querendo ver de fato o que está em volta do conteúdo. A turma só quer saber do conteúdo. E muitas vezes o conteúdo que te atrai, na maioria das vezes, é o conteúdo que é manchado ou riscado. Infelizmente é isso, porque ninguém fala quando o David Jones fez um react e enalteceu o canal do BySpeed. Na época, BySpeed tinha bem poucos inscritos e ele foi lá e deu uma força pro cara, fazendo um react lá e dizendo até no canal dele que brasileiro conseguiu bater o recorde mundial do Mortal Kombat. BySpeed ficou muito conhecido através de David Jones. E olha, e dá não se ligue nisso. Presta atenção nisso. Um canal com não sei quantos milhões de inscritos, ele vai fazer um react de um canal de, sei lá, na época eu acho que BySpeed tinha 10 mil inscritos. Era pequeno o canal dele, não era tão grande. E o cara vai fazer um react do canal do cara, né, dizendo que foi um brasileiro que bateu o recorde mundial no Mortal Kombat Ultimate. Aí imagina o engajamento que esse cara tem e que ele pode estar trazendo para um canal menor. Então, galera, quando você vê alguém falando mal de outro na internet, né, criticando o outro na internet, falando da podridão na internet, né, eu já fiz muito isso. Não vou mentir não, já matei, falei, foi muito. Mas com o tempo a gente vai amadurecendo. Erros, como eu falei, erros a gente tá sujeito a cometer, a gente tá sujeito a errar, sujeito a falhar. Mas a gente tem que melhorar. Quem não reconhece seus defeitos, quem não reconhece os seus erros, não se dá a oportunidade de melhorar. Quantas pessoas não entraram no canal do BySpeed por conta do David Jones?
Então muitas vezes a gente tem que perceber o que o cara já fez, né, para poder antes estar querendo cancelar o cara. Eu particularmente, que nem eu disse, muitas vezes eu já tive vontade de fazer vídeo aqui de treta, falando dos outros e coisa do tipo, mas depois eu olhei assim, eu falei, meu irmão, não vou estar perdendo tempo com isso não. Então é uma coisa que eu queria dizer para você, né, com relação a isso. Se você vê alguém fazendo treta, xingando o cara, criticando o cara por causa de um erro que ele cometeu, saiba que você também comete erros e que você pode ser o próximo a cair na mão dessa galera que vive falando dos outros. Falar da vida dos outros é bom demais. O ruim é quando fala da nossa vida. Então, queria deixar isso aí como lição. Eu não tenho certeza que David Jones nunca vai assistir esse meu vídeo, né? Eu não sou um cara que sou fã do canal dele, nem conheço direito o trabalho dele, confesso a vocês. Vi um ou outro vídeo dele, justamente porque a galera mencionou ali, né? Falou dele, e eu fui lá e vi esse vídeo do By Speed, né? Que eu achava que tinha sido ele que tinha zerado o game, e quando eu fui ver, não foi ele que zerou, e sim o By Speed. E foi quando eu pensei em criticar e passei a olhar de uma forma diferente o quanto ele ajudou o cara divulgando o canal dele fazendo isso. E detalhe, não foi só o By Speed que ele ajudou, teve diversos outros youtubers pequenos que ele chegou a ajudar a crescer. Então, muito importante a gente também divulgar esse tipo de conteúdo, falar as coisas boas que as pessoas fazem, não tá só criticando, né? Porque, como eu falei, erros todo mundo comete. Amanhã pode ser você. Beleza? Forte abraço a todos, fiquem todos com Deus. Valeu, falou. Fui. Choose your destiny.